Este orçamento é um genocídio fiscal ainda pior do que o do ano anterior e julgo que valerá a pena aqui referir que nós estamos a assistir a sucessivas manobras de diversão próprias das técnicas propagandísticas de quem sabe perfeitamente não tem razão, que é criar fatores de diversão relativamente aos assuntos principais. E, portanto, tivemos primeiro aquela celebérrima conferência de imprensa dos dois ministros a dizer aquilo que não ia acontecer com o orçamento de 2014, para 2014. Depois, afinal, ia acontecer designadamente nos cortes das pensões de sobrevivência. Agora discutimos alguns aspectos que não deixam de ser importantes, mas eu chamaria a atenção que, para além destes cortes salariais na função pública, convirá recordar que se mantêm, tudo aponta para que se mantenham, o corte de 10% nas pensões da Caixa Geral de Apresentações acima de 600 euros. A manutenção da sobretaxa de IRS 13,5% a tudo o que é superior ao salário mínimo nacional. A manutenção de uma coisa que é um imposto disfarçado golpisticamente de contribuição, que é a chamada Contribuição Especial de Solidariedade, a SES, desde 3,5% até 40% nas pensões de mais de 1.350 euros. Temos o aumento das horas de trabalho, a redução das férias e o aumento do limite das horas extras na função pública. A subida da idade da reforma, que parece estar prevista, de 65 para 66. O corte nas pensões de sobrevivência. A par disto, a manutenção do desaparecimento de todas para a generalidade dos cidadãos, das deduções das despesas de saúde e de educação, o aumento dos transportes, o aumento das despesas de educação dos filhos, o aumento das despesas de saúde. E, portanto, nós estamos aqui perante, de facto, um orçamento que é ir ao bolso e de uma forma refinada, terrorista, precisamente em relação às pessoas que são mais indefesas. Quer dizer, esta medida de ir em cima das pensões de sobrevivência é precisamente ir em cima das pessoas que, ao contrário do que foi anunciado, as pessoas estão numa situação mais débil, porque são pessoas que estão dependentes. Nós estamos aqui a falar, e aponta-se como se isso fosse um símbolo de riqueza, o facto da pensão de sobrevivência resultante do falecimento do cônjuge e a pensão do próprio ultrapassar 2.000 euros. Como se uma viúva ou um viúvo que ficou com 3 filhos, por exemplo, em idade escolar, nós estivéssemos a falar aqui de pessoas ricas e vão levar um estouro monumental. Estão feitos, já saíram hoje nos jornais, eu próprio também estive a fazer cálculos desses. Bastará dizer, por exemplo, que um pensionista da Segurança Social que até aqui tivesse uma pensão própria de 1.000 euros e uma pensão de sobrevivência do cônjuge de 2.100 euros, correspondentes a 60% do vencimento de referência de 3.500 euros, recebia 3.100 euros no seu conjunto. Com a aplicação destas medidas vai passar a receber os 1.000 da pensão própria, mais 1.365, isto é, 2.365, menos 735 euros. Quer dizer, nós estamos aqui perante uma medida, o que vem a seguir a isto? Só há duas coisas que vêm a seguir a isto. É o assalto à mão armada pelos fiscais dos impostos à maneira dos sátrapas, dos imperadores persas, ou a ida aos impostos, aos depósitos das pessoas. Isto tem de ser dito com toda a clareza. Estes senhores, quando chegarem a 2014 e se verificar que, apesar destes mifranços, isto também não vai ser, como é óbvio, não vai dar, porque essa questão tem de ser, esse debate contra o Presidente da República, contra o Governo, contra a maior parte dos apoiantes dos partidos da maioria, tem de ser imposto, que é o pagamento desta dívida. É impossível de ser realizado. A dívida que vai atingir, estamos aqui a passar notícias de última hora à medida que vamos conhecendo, vai atingir vai ultrapassar os 126%. Exatamente. E vai continuar a crescer, porque toda a gente percebe que a aplicação de uma medida destas não conduz a outra coisa que não seja o fecho das empresas, a paralisia da economia. Não há um chave para investir em qualquer coisa, que seja o que quer que seja, muito menos há qualquer estratégia económica. Acha que de alguma forma esta medida, como a reforma do IRC, não pode agitar aqui um bocadinho a economia? Não vai ser bem evidente que não. O que o país precisa para ter economia é ter um plano de desenvolvimento estratégico assente nos seus próprios interesses. O país precisa de voltar a ser soberano, ser capaz de decidir
onde é que deve investir, o que é que deve fazer, quais devem ser as prioridades nos setores produtivos e, portanto, o que acontece atualmente é que todo o chave que se produz neste país é para enfiar na mão dos credores. E já agora, também há um outro aspecto que me parece importante. Sim, senhor, mas só para acrescentar também, é importante salientar que a forma como tudo isto foi feito é uma forma que ninguém discutiu na altura, a começar pelos economistas, que são os grandes responsáveis pela condução ideológica do país a este Estado, que é a forma como foi feito este memorando do entendimento significou duas coisas. Primeiro, selou ou tentou selar uma obrigação jurídica que permitisse aos credores, em instâncias internacionais, demandarem o Estado português com pretensões que se tivessem que as demandar em tribunais internacionais, que se tivessem de demandar em tribunais portugueses, elas eram completamente rejeitadas devido à natureza usurária, leonina, dos juros reclamados. Em segundo lugar, e tudo isto foi feito de uma forma subtil, de modo a que, ao fim de algum tempo e com o próprio financiamento, grande parte da dívida fosse adquirida pelos bancos portugueses. O que significa, é preciso dizer com toda a clareza, que o não pagamento da dívida neste momento conduziria parte ou grande parte da banca portuguesa, que beneficiou exatamente disto, mas que foi adquirir títulos da dívida e foi financiar a parte de adquirir títulos da dívida à falência. É por isso que os senhores Fernandes Ulrich deste país dizem aguentam medidas terroristas como esta. E, portanto, isto demonstra duas coisas. A dívida não pode ser paga e este governo não pode ficar nem mais um segundo em funções, porque amanhã o que está a fazer, é isso que eu quero dizer aqui com toda a clareza, só lhe resta uma coisa. Quando já não há salários nem pensões para ir, vai em cima dos depósitos dos depositantes e vai deitar as mãos ao depósito das pessoas. Eu queria referir muito rapidamente 3 pontos. Primeiro, este orçamento também prevê despedimentos. Já agora convém salientar isso, porque aponta um objetivo de redução de 3% no número de trabalhadores nas empresas do setor empresarial do Estado e 2% nas autarquias. Segundo, uma questão que me parece também importante é esta provocação constante relativamente ao Tribunal Constitucional. Por exemplo, a insistência no pagamento do subsídio em duodécimos e estes cortes. Porque é preciso ver que o Governo tentou aqui uma esperteza saloia, que foi recomendada pelo FMI e pela Troika, e evidentemente que os seus vassalos em Portugal rapidamente o aplicaram, que foi, em vez de concentrar as medidas todas e permitir mais facilmente uma visão de conjunto, tentar partir as medidas para retirar o efeito conjunto delas. Mas é óbvio, por exemplo, que o corte... Sim, é exatamente isto. Ou seja, em vez de concentrar num único diploma e num único momento, ir faseando a aplicação. Por exemplo, a nova tabela de remuneração na função pública não vem aí. Vem mais tarde, que é para ir em cima dos cortes. Pois, para vir em cima dos cortes. Para além dos cortes que são agora decretados, é preciso denunciar desde já isso. O Governo já diz que são então transitórios. Claro, são tão transitórios como todas as outras coisas têm sido transitórias até aqui. Todas as medidas que estão neste momento em cima das costas dos portugueses foram aprovadas e foram sustentadas do ponto de vista da sua constitucionalidade com o pretexto de uma natureza transitória. Mas esta pressão, esta coação, esta chantagem permanente sobre o Tribunal Constitucional, que eu espero bem que o Tribunal Constitucional tenha lá pessoas que sejam capazes de dizer aos chantagistas só se responde de uma forma. É quebrando com a chantagem. E o Tribunal Constitucional decidir em inteira liberdade relativamente a esta matéria. E o que é que acontece ao Governo se o Tribunal Constitucional... O Governo não consegue governar, a não ser violando constantemente a lei fundamental do país. É um Governo que é incapaz de governar a legalidade. Demonstra duas coisas. Não é possível pagar esta dívida não deve ser paga. E aqueles que dizem que devem pagar, devem dizer onde é que vão arranjar os cerca de 25 mil milhões de euros que é necessário pagar no próximo ano, se aceitar a lógica de pagar. Segundo, não é possível o país definir uma única medida com autonomia enquanto se mantiver no euro. E, portanto, a questão da saída do euro é mais urgente.